E aí, pessoal? Bom, na aula passada nós falamos sobre o P de promoção e nessa aula 7 nós vamos falar um pouco sobre como isso tudo é recebido pelo consumidor, né? Como que todas as propagandas e campanhas que a gente faz, como isso tudo é interpretado pelo consumidor, o processo de decisão de compra, como funciona e entender um pouco melhor do lado do consumidor como é que funciona toda essa divulgação, toda essa promoção. Na primeira parte dessa aula, eu vou passar agora para vocês um vídeo que é uma parábola dos cegos e o elefante. Quem quiser procurar um pouco melhor, você encontra na internet facilmente, e ela está logo no início do livro O Safari da Estratégia. É uma parábola bastante interessante para que a gente perceba o quanto é importante a gente se colocar no lugar do outro. Não é porque a gente compreende uma mensagem é que o outro precisa entender da mesma forma que a gente. Então, para nós profissionais de marketing, é muito importante a gente ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, pensar como o nosso cliente, o nosso consumidor. Isso vai te ajudar muito a ser mais eficaz na sua comunicação. Vamos ver essa parábola dos cegos e o elefante. 6 homens sábios do Hindustão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre um animal gigante e, apesar de serem cegos, foram ver o elefante. O primeiro passou as mãos sobre a barriga dura e falha e explicou bem confiante: minha análise não falha. Esse tal de elefante mais parece uma muralha. O segundo tocou as presas e proclamou com confiança: esse tal de elefante não é brinquedo para criança. Tão pontudo e afiado, mas parece uma lança. O terceiro chegou à tromba, elogiando a bela obra. Tão comprido e gelado, vejam só, ele até dobra. O flexível elefante mais se parece uma cobra. O quarto sentiu a pata e teve logo a recompensa. Percebendo as semelhanças, anunciou com indiferença: esse animal mais parece com uma árvore imensa. O quinto tocou as orelhas e sugeriu conservador: mas que belo utensílio nessas tardes de calor. Esse tal de elefante mais parece um abanador. O sexto subiu as costas, despencando na outra borda, e pendurado ao rabo disse: não sei se alguém discorda, mas para mim esse animal mais se parece com uma corda. E então os sábios homens discutiram inconformados, cada um com seu discurso, sem ouvir os outros lados, pois estavam certos em partes, mas completamente errados. Então, eu gosto de passar essa parábola para que vocês entendam o quanto é importante fazer pesquisas de mercado para conhecer o seu público, conhecer o consumidor, e quanto mais você conhece, mais você compreende o seu consumidor. É claro que a psicologia nos ajuda a entender que a motivação é algo intrínseco que a gente não consegue dar para o nosso consumidor. O que a gente consegue dar são estímulos para que ele goste ou não do nosso produto, da nossa marca, e para que ele decida comprar. Agora, ainda que cada um de nós tenhamos a nossa percepção individual das coisas, é importante a gente saber que existe um padrão de comportamento de todos nós seres humanos, todos nós consumidores. Então, vamos ver como é que funciona o processo de decisão de compra de uma forma geral, numa compra comum. Eu vou explicar com mais detalhes agora. Bom, então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que todos nós consumidores, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente passa, na maioria das vezes, por esse processo de decisão de compra. Tudo começa pelo reconhecimento do problema ou de uma oportunidade. O que significa isso? A gente não vai comprar algo que a gente não vê utilidade. A gente não se interessa em comprar algo que a gente não vê utilidade. Então, tudo se baseia pelo início do que você percebe como necessário, útil, para que você resolva algum problema, ou porque você está vendo que é interessante adquirir um produto ou um serviço. Então, na verdade, tudo começa com uma necessidade. Você está vendo que precisa de alguma coisa ou que aquilo pode ser útil.
E aí, na medida que isso acontece na nossa vida, a gente começa a buscar mais informações sobre aquele tema. E a gente passa para o segundo nível, que é a busca de informações. O que seria isso? Bom, nos dias de hoje, a gente pesquisa na internet mais detalhes sobre o que a gente está pensando. Talvez você pergunte para o Google pessoas que têm o mesmo problema que você. Talvez você tenha ideia de como resolver esse problema e vai pesquisar produtos que você acha que podem resolver e vai entrar em fórum, você vai perguntar nas redes sociais, você vai perguntar para sua família, para os amigos, não é só pela internet. Você vai perguntar para conhecidos que já tiveram um problema parecido com o seu, para imaginar como que você pode fazer. Então isso você já vai coletando algumas informações, formando alguma opinião na sua cabeça, para que você possa avaliar as alternativas disponíveis. Muita coisa você vai ler e talvez não vá resolver o seu problema, vai identificar que uma coisa ou outra não é bem o que você precisa, e algumas coisas você vai separar como possíveis alternativas. E aí você vai avaliar essas alternativas, comparar, se for um produto, você vai comparar especificações do produto, ver qual que tem mais capacidade, mais qualidade, qual é o preço melhor, entrega, prazos. Você começa a avaliar todas as alternativas em diversas variáveis até que você toma uma decisão de compra. A decisão de compra é quando você efetivamente escolheu, decidiu comprar o produto X ou Y, e aí você vai pensar qual é a quantidade que você vai comprar, qual é a loja que você vai comprar, se é loja física, se é loja pela internet, aonde você vai mandar entregar. Então, todas as informações que cada produto tem sua particularidade, mas você decidiu comprar aquele produto da marca X. Por fim, existe o comportamento pós-compra que a gente foca muito na área de marketing, para que a gente possa compreender a satisfação do nosso consumidor com o nosso produto ou serviço. Se nós atendemos a necessidade e a expectativa que ele tinha ao comprar o produto, se ele ficou satisfeito, se ele ficou insatisfeito, o que ele mais valoriza, o que ele mais gosta do nosso produto e o que nós podemos melhorar. Essas são as fontes de informações que a gente tem para poder melhorar o nosso produto dentro do ciclo, né? Agora, muita gente me pergunta por que a gente estuda isso, não é uma coisa óbvia? Bom, como profissional de marketing, você precisa lembrar desses detalhes para que você possa estar presente quando o consumidor chegar em cada nível. O reconhecimento do problema é um estágio que, para algumas situações, o consumidor não percebe que precisa do produto ou do serviço. Então, em alguns casos, você precisa fazer campanhas de marketing de conscientização, mostrando para o consumidor que ele precisa daquilo ali. O exemplo que eu mostrei na aula anterior, se eu não me engano, sobre a Sinaf Seguros, é uma empresa que faz muito esse tipo de campanha porque as pessoas não dão a devida importância para um plano funeral. Outra coisa que também é importante, você pensar que em que situações, em que locais tem maior incidência do consumidor sentindo a necessidade do seu produto. Então isso vai direcionar a sua empresa a uma distribuição melhor dos produtos e dos pontos de venda. Por que você acha que na praia tem muito vendedor de cerveja, bebida, coco? Porque a gente sabe que ali na praia é um lugar que tem muita incidência de pessoas sentindo sede, querendo se refrescar. Então é importante você identificar isso para poder posicionar melhor a sua empresa no lugar certo. Na busca pelas informações, você precisa monitorar os clientes satisfeitos e os insatisfeitos, dar um feedback para os insatisfeitos, mostrando que é uma empresa responsável, uma empresa ativa. E hoje em dia na internet você tem as avaliações dos sites, né, de compra, você tem o Reclame Aqui, você tem diversos lugares onde você pode encontrar informações sobre a sua marca e como ela está sendo avaliada.
No aspecto avaliação das alternativas, é fácil você buscar mapear os seus concorrentes e dar ênfase nas características que mais valorizam o seu produto. A questão da decisão de compra. As empresas podem atuar na decisão de compra em lojas físicas ou pela internet, facilitando a localização do seu produto, mas sempre pensando em ofertas, né, propostas, promoções que sejam bem persuasivas para que conquiste aquele consumidor que ainda está em dúvida, para você chamar ele para tomar uma decisão. E as pesquisas de marketing vão atuar no comportamento pós-compra. Então, a gente viu aí, para cada estágio do processo de decisão de compra, existe um cenário, uma contextualização que o consumidor está inserido e ele vai buscar informações conforme a necessidade dele. Agora, é importante a gente entender que, às vezes, o mesmo consumidor exerce diferentes papéis dentro do processo de decisão de compra, tanto dele quanto de outras pessoas. E é importante a gente perceber que quem são essas pessoas que nos influenciam e quais são as influências que a gente recebe dentro desse processo de decisão de compra. Então vamos começar falando sobre esses papéis que acontecem dentro do processo de decisão de compra e depois as influências que a gente recebe. Bom, em uma compra normal, o que a gente pode dizer é que, de uma forma geral, genérica, a gente tem alguns personagens que vão interferir na decisão de compra do consumidor. Gente, presta atenção que eu estou usando a palavra personagem de propósito, porque nem sempre é uma pessoa. Em alguns casos, pode ser uma empresa, uma situação, um problema, tá? E às vezes você mesmo vai exercer o papel desse personagem. Então vamos começar pelo iniciador. O iniciador é aquele que vai começar o processo. Então no slide anterior a gente falou sobre o processo de compra começando pelo reconhecimento do problema ou da oportunidade. O iniciador é aquele ou aquilo que gerou em você a necessidade de comprar um produto, fez você pensar em adquirir um item e fazer alguma coisa. Então, alguns exemplos que a gente tem é que talvez uma promoção no seu emprego ou um novo emprego inicie a necessidade de comprar algumas roupas, talvez comprar um carro para você se deslocar para o novo local de trabalho. Dependendo da situação, você vai ter que mudar de cidade e isso vai iniciar vários processos de compra na sua vida. Pode ser uma pessoa, talvez sua esposa ou seu marido, um acompanhante, um cônjuge que se interessou por um produto, seu filho que gostou de um brinquedo, ou seu relógio que parou de funcionar, o celular que caiu no chão e quebrou a tela. Várias coisas podem iniciar o processo de compra, tá bom? Inclusive a propaganda de uma empresa. Se você vê uma propaganda na televisão, na revista, no rádio, na internet, isso pode iniciar na sua cabeça a ideia de comprar aquele produto ou de contratar aquele serviço. Influenciador é tudo aquilo que vai te dar opinião a favor ou contra uma marca ou um produto. Então você tem sites pela internet, você tem os amigos, você tem fórum, você tem até a sua experiência anterior com aquela marca. Isso tudo pode ser influenciador no seu processo de decisão de compra. Tá? Então você pode, você não vai se influenciar, veja bem, a situação anterior vai influenciar na sua decisão atual. O influenciador é o único papel que você, consumidor, não pode exercer no processo de decisão de compra. Você pode iniciar por conta própria o processo, você pode ser o decisor, o comprador, o usuário, mas você não pode ser o influenciador de você mesmo. Bom, o decisor, parece óbvio, é aquele que decide. Não necessariamente é aquele que vai
comprar o produto e aquele que vai usar o produto. Então, o decisor é aquele que toma a decisão final. Pode ser, por exemplo, no caso de uma família tradicional, o pai de uma família decidindo qual produto vai dar de presente para o filho ou qual roupa vai comprar para a esposa, alguma coisa assim. Uma pesquisa que eu acompanhei durante um tempo da Volkswagen, o diretor da Volkswagen, numa palestra, estava comentando que cerca de 60% dos automóveis eram adquiridos por homens e 40% por mulheres. Então são adquiridos, são comprados. Então a gente está falando do comprador, que é o próximo tópico ali. Quem faz a compra. Só que olha que curioso, daqueles 60% homens que são compradores, 85% são altamente influenciados por suas esposas e acompanhantes. Então, na maioria das vezes, independente de quem compra carro hoje no Brasil, a maioria das decisões são tomadas pelas mulheres. Então, o decisor, na maioria das vezes, é a mulher, ainda que o comprador seja o homem. O usuário não precisa ser nem decisor nem comprador, mas é quem vai usufruir daquele bem ou daquele serviço. Então, às vezes, você compra um produto para o seu filho, para os seus pais, para dar de presente para alguém, você contrata um professor, você faz um contrato com uma escola. Então, são várias situações onde você compra um produto ou serviço para outra pessoa usar. Mas é claro que você pode ser o decisor, o comprador e o usuário também, sem nenhum problema. Bom, nesse slide eu mostro para vocês alguns exemplos de processos de decisão de compra que são bastante comuns na nossa vida. Vou começar fora de ordem para simplificar para vocês. A compra comparada é a compra tradicional que a gente sempre pensa. Você está querendo um produto, segue, arrisca aquele processo ali que nós falamos, compara as alternativas, avalia o que é melhor para você e compra o produto. A compra especializada é uma compra mais detalhada, uma compra mais específica, que normalmente demora muito mais o processo de busca de informações e de avaliação das alternativas. Isso se aplica para compras complexas, compras importantes. Então, quando você vai, por exemplo, você vai se casar, a compra do vestido da noiva, o salão, a festa, o bolo, são compras especializadas, na maioria das vezes, que você demora para fazer, você demora para entender, às vezes é personalizado, tem um processo de construção muito complicado. Você tem, por exemplo, um aparelho dentário como outro exemplo de uma compra especializada. O símbolo que eu coloquei ali de um jato é porque a compra especializada é muito mais comum no B2B, quando você está falando de vender para empresas. As empresas, na maioria das vezes, fazem compra especializada de máquinas para a sua produção. É um processo duradouro, onde muitas variáveis são analisadas até que a compra seja feita. A compra por conveniência, o entregador de pizza é o exemplo mais clássico que a gente conhece. Todo mundo entende o que é compra por conveniência, mas o que é a compra por conveniência em si? É uma mudança nos valores. A gente considera que comprar daquela loja naquele momento vale a pena pagar um pouco mais caro do que uma alternativa mais barata, por conta de você ganhar tempo, de você evitar o desgaste físico. Por algum motivo você aceita não ir na melhor opção para ter a conveniência de ser mais rápido, mais perto, menos gasto físico, menos dor de cabeça, menos estresse, não sei, qualquer tipo de conveniência, mas ser mais conveniente. Mas a gente passa por todas aquelas etapas do processo. A compra por impulso eu deixei por último para chamar atenção, porque a compra por impulso é a única
a qual a gente não passa por todos os estágios do processo de decisão de compra. E aí vocês devem estar se perguntando qual processo a gente não passa. Bom, a compra por impulso, ela é caracterizada por uma situação de que a gente está em algum lugar, a gente foi a algum lugar fazer alguma coisa, não necessariamente a gente foi comprar alguma coisa. Talvez você esteja fazendo exercício, caminhada, e de repente você sentiu necessidade de beber alguma coisa, de comer alguma coisa, mas você não foi ali para isso. Então, de repente, surgiu uma necessidade. É o primeiro estágio lá do reconhecimento do problema. Você vai olhar o que você tem ali em volta e comprar. Ou seja, você não estava planejando aquilo ali, você não organizou sua cabeça, você não pesquisou direito, você comprou por impulso. O exemplo que eu coloquei para vocês aí de uma loja de varejo que faz esse curral de produtos até você chegar no caixa é um exemplo de fazer com que você, que foi comprar outra coisa, olhe para um produto e de repente você compra. Na maioria das vezes são produtos que estão voltados ao prazer, como chocolate, comida, bebida gelada, etc. e tal, e com valores não muito grandes. Ninguém faz uma compra por impulso de R$200 mil, por exemplo. São valores não muito expressivos que não vão fazer tanta diferença na nossa vida. Agora, olhando para o processo de decisão de compra, em pequenos segundos você reconhece o problema ou a necessidade de ter aquele produto ou de saciar aquela necessidade, e a gente não busca informações. Essa é a etapa que você não tem na compra por impulso. A gente reconhece a oportunidade, o problema, e já pula direto para avaliar as alternativas que estão na sua frente. E aí você toma uma decisão de compra. Em alguns casos, o comportamento pós-compra é um pouco decepcionado, frustrante, porque você não precisava daquilo ali naquele momento, ou poderia ter encontrado mais barato, ou em maior quantidade, melhor qualidade, não sei. Mas a gente não busca informação. Característica da compra por impulso é que você pula essa etapa, não busca informações a respeito e vai direto para escolher o que está ali na sua frente disponível. Tá certo? Bom, numa compra normal, numa compra comparada, a gente tem diversas influências. Então a gente vai estudar um pouco sobre a psicologia do consumidor, que é o estudo das emoções, dos sentimentos que estão envolvidos na cabeça do consumidor para comprar alguma coisa. Eu coloquei para vocês aí, estudos comprovam que cerca de 80% do que a gente compra é inconsciente. Ou seja, o que significa isso? Não que a gente já saiba o que vai fazer, nós não somos robôs, mas a questão é que é previsível o comportamento de um consumidor se você começa a acompanhá-lo melhor. Então, a gente conhecendo melhor o consumidor, a gente consegue se antecipar às escolhas dele. Então, dentro do modelo que o Kotler traz para a gente no livro Administração de Marketing, a gente tem que alguns estímulos de marketing, dos 4 P's que eu falei para você, são estímulos internos que a empresa está estimulando o consumidor a consumir o seu produto ou serviço, e os estímulos externos, que são, por exemplo, o cenário econômico, o cenário tecnológico, político, cultural. Uma nova tecnologia que surge pode estimular um consumidor a trocar o produto antigo por um novo. Isso é um estímulo externo que a sua empresa não tem controle. Além disso, existem influências, existem características do consumidor, características culturais, sociais, pessoais, psicológicas, que vão influenciar a decisão de compra. A gente tem, mesmo quando a gente tem um irmão gêmeo ou irmãos gêmeos, você vê que são pessoas iguais, que nasceram na mesma família, criados pelos mesmos pais, mas com opiniões diferentes, então com características diferentes. Então, cada consumidor é uma caixinha de surpresa.
Todos nós vamos passar pelo processo de decisão de compra e as decisões que o consumidor tem que tomar são decisões sobre qual produto, qual é a marca, aonde a gente vai comprar, se a gente vai comprar em grande quantidade, em pequena quantidade, se a gente vai comprar uma vez por semana, se a gente vai comprar uma vez por mês, qual é a frequência da compra. E aí, quais são as principais influências que a gente tem para o consumidor? Bom, o comportamento de compra é influenciado por fatores sociais. Por exemplo, grupos de referência, família e status. O que significa isso? Bom, a gente às vezes compra alguns itens para se sentir parte de um grupo, que é, no caso, o exemplo do status. Você ainda não faz parte daquele grupo, mas você compra uma roupa diferente, mais alinhada, para mostrar que você já faz parte daquele grupo. Você quer mostrar um status que você não tem ainda. A sua família é o principal grupo de referência que vai interferir diretamente no seu comportamento no dia a dia, nas suas opiniões, nos seus hábitos e, naturalmente, no seu comportamento de compra. Então, o grupo de referência é o quê? O grupo de referência é quando você olha para um grupo ou você olha para algumas pessoas e você se identifica com eles. Então, existe o grupo de referência de pessoas religiosas. O gospel é um mercado enorme que movimenta muito dinheiro, muitos produtos são vendidos com o apelo de vendas gospel. Você tem a tendência de pessoas com o estilo de vida vegano, que não deixa de ser um grupo de referência. Você tem homossexuais, você tem skatistas, você tem diversas situações, você tem artistas, por exemplo, né? Se você pega aí um artista de Hollywood, ou você pega uma Rihanna, uma Katy Perry, a roupa que elas utilizam influencia diretamente na opinião de muitos adolescentes pelo mundo todo. Isso são grupos de referência, tá bom? Fatores culturais é um pouco mais fácil de a gente entender, porque cada país tem a sua cultura e, às vezes, dependendo do país, tem uma subcultura. No Brasil, a gente percebe muito claro que, ainda que sejamos da mesma nação, o nordestino tem hábitos completamente diferentes do sulista, uma pessoa que nasceu lá no sul, talvez no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. São hábitos diferentes que não são apenas por causa do clima, mas por conta de toda a questão cultural que aquela região do país nasceu. Então, a cultura vai influenciar bastante no seu comportamento, nos seus hábitos de consumo. A classe social a qual você pertence também vai interferir bastante nos produtos e nas escolhas que você faz. Os fatores psicológicos são fatores individuais do consumidor, né, que vão levar ele a escolher alguma marca ou um produto que você vai comprar. Você tem a questão da motivação dele comprar ou não comprar, se ele quer comprar ou se ele não quer comprar. A percepção do consumidor, como a gente viu lá na parábola dos cegos e elefantes, cada um tem a sua percepção. Então, às vezes, o que um acha barato, o outro acha caro, o que acha que vale a pena, o outro não vale a pena. E crenças, não só crença religiosa, mas crenças em relação a qualquer situação que você acha que pode interferir. Talvez um consumidor mais idealista, que acredita que uma coisa dá azar, talvez não compre muita roupa preta para isso ou para aquilo. O número 13 acha que tem uma superstição. Então, são crenças que podem interferir para o consumidor. Os fatores pessoais, aí também de uma forma individual. A idade, claro que interfere bastante no nosso comportamento de compra, né? Afinal de contas, na medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai mudando as coisas que a gente se interessa por comprar, isso faz parte da idade. A ocupação às vezes interfere, você tem profissões que demandam itens específicos, então um médico procura mais roupas brancas, roupas que podem ser higienizadas frequentemente. Você tem algumas profissões que você tem que ter mais segurança no trabalho. Você tem advogados que usam muito terno e gravata. Então, às vezes, a sua profissão pode determinar um comportamento de compras.
Você tem estilos de vida, como eu comentei agora há pouco, pessoas naturalistas, pessoas veganas. Isso interfere no seu comportamento de compra e, naturalmente, a sua personalidade também vai interferir. Então é isso, pessoal. Na aula 7 a gente falou sobre o processo de decisão de compra e entendemos um pouco mais sobre as influências que exercem sobre o nosso consumidor para que ele possa decidir a nosso favor e comprar o nosso produto ou contratar o nosso serviço. Tá bom? Então assim a gente entende como um todo como funciona a promoção de um produto ou serviço ou de uma marca, e na próxima aula a gente vai falar sobre o P de produto. Até lá!